Diferença entre anticristo e falso Messias. Atenção! Não confundam, as personalidades são completamente diferentes. Não são os mesmos. Anticristo é contra os princípios de Deus, batalha contra Deus. Falso Messias é a favor dos princípios de Deus, contudo, tem falso chamado. Muitos fazem confusão entre estes dois termos sobre as personalidades. Estes termos são completamente termos distintos. A palavra Messias, do hebraico, Mashiach, significa ungido. Messias não significa Jesus ou Yeshua, como muitos acham, e se enganam, num grave equívoco conceito. Messias significa ungido. Alguém pode ser falso ungido, ou verdadeiro ungido, um ungido de Deus, um Messias de Deus. Somente Deus determina a unção. Todo servo autêntico de Deus é um ungido de Deus. A palavra anticristo, do grego, antikristos, significa opositor de Cristo, nega tanto o Pai Celestial, como seu Filho Celestial. Anticristo significa contra Cristo, contra Deus, anti-Messias, anti-ungido, contra tudo que pertence ou representa a Deus pela sua santidade. Falso Messias é aquele que não tem unção verdadeira, de ungido de Deus. O mesmo tem um falso chamado, e não um chamado de Deus, mas um chamado do próprio homem. Ele mesmo se auto-rotula ungido, ou outros homens o denominam por impulso deles mesmos. Um falso Messias tem uma falsa identidade a qual ele fantasiou sobre a personalidade e espiritualidade dele mesmo. Um falso Messias não é um homem ungido por Deus, mas é ungido pelo homem comum, sem a vontade de Deus, diante uma suposta autoridade ou encargo religioso, denominado pelo próprio homem. Para Deus, rotula-se um falso Messias, todo aquele que não foi o próprio Deus quem escolheu e ungiu, mas, sim, por ter sido escolhido e ungido pelo próprio homem, por meio de especulação, manipulação e vontade humana, e por encontrar-se numa suposta unção, escolhida por homens, de forma alguma haverá validade para diante de Deus. Somente Deus, do trono dos céus, escolhe, unge, fornece o chamado e o encargo de autoridade a teu verdadeiro servo. Toda unção dada por homem não tem nenhum valor ou autoridade para Deus. Mas, sim, somente aquela que o próprio Deus faz unção, tem realmente seu valor e toda a sua autoridade. Um falso Messias ou falso ungido está ligado diretamente a um sistema de crença religiosa, ainda mais enganosa, porque está dentro da religiosidade do homem, e, psiquicamente, manifesta pelo fascínio, obsessão, fanatismo, dentre uma crise de identidade, ao se passar por identidade de outra pessoa, diante um deturpado excesso idolatrismo, desencadeando assim um outro sistema equivocado de manipulação e engano, diferente de anticristo. Um homem anticristo não está dentro de um sistema religioso, e ele está fora de qualquer tipo de crença santa divina, não tem temor ao Espírito Santo, ele mesmo condena tudo que representa Deus, blasfema contra o teu puro Espírito, ele mesmo odeia todos os princípios e leis de Deus. O anticristo é anti-princípios divino, anti-leis divina, contudo, ao se engrandecer, ele mesmo pode se denominar um Deus, acima até mesmo do próprio Criador. Livro, Yahoo. Canal Yahoo. Deus.